Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos amigos e os nossos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, mais uma semana estamos juntos, né? Para estarmos estudando mais um assunto maravilhoso, assuntos que têm nos trazido bastante enriquecimento. Então, são assuntos maravilhosos, bem familiar, né? Que tem trazido bastante aí aprendizado para nós e crescimento também, tanto físico, né, tanto intelectual, espiritual. Então tem trazido bastante conhecimento para nós aqui. E antes de eu entrar aqui na lição, vamos procurar rapidamente, né, falar sobre o assunto, que o assunto é um assunto bom, um assunto interessante para nós estudarmos, mas eu gostaria aqui de estar desde já agradecendo os nossos amigos, os nossos irmãos que têm deixado o seu comentário, que têm deixado o seu like, os irmãos que têm feito, né, o seu comentário ali no canal. Eu quero te agradecer, pedir que você continue conosco, continue deixando o seu comentário, deixando o seu like lá. Se inscreve aí, você que não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu comentário para que nós venhamos estar respondendo aqui. A família no contexto bíblico, né? A família no contexto bíblico e a família contemporânea, que é a família no contexto de hoje. Então nós temos aqui, né, duas formas ou dois exemplos aqui, né, de família tradicional, né, família tradicional que está no contexto, contextualizado com as escrituras, e a família no contexto de hoje. Aí você vai ver, mas o que tem a ver governo, sociedade, homem, família, dinheiro e Deus, com letra minúscula? Essa é a questão que nós vamos apresentar aqui. E nós temos aqui Deus, homem, família, sociedade, governo e Deus como a parte também de baixo. Nós temos na parte de cima e temos na parte de baixo aqui o contexto, né, da família tradicional, que tinha o Deus como criador, como princípio, e Deus como também a base da sociedade tradicional. E a família cristã ainda continua nesse mesmo modelo aqui, né? Continua nesse mesmo modelo tradicional aqui. Porém, a família contemporânea, ela está aqui generalizada nesse contexto aqui. Mas vamos lá. Nosso texto áureo vai dizer assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127, verso de número 3. Sabendo que para muitas famílias, ou para muitos pais e para muitas mães, essa questão do filho ser herança, né, já perdeu um pouco, né, já perdeu o valor, né? Muitas mães, muitos pais não estão dando tanta ênfase assim nessa herança a qual Deus nos deu aí para nós. A nossa verdade prática vai dizer assim, ó: gerar filhos ou não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência ao desígnios divino para a família. Então, eu vejo o contexto das Escrituras, o que Deus ele deu como exemplo de família. Qual foi o exemplo que Deus deixou, que Deus ordenou ao ser humano? Lá em Gênesis, o seu capítulo 1, capítulo 2, né, que vai falar a respeito, né, da criação, de quando Deus criou todas as coisas. Deus colocou um modelo de humanidade, Deus colocou um modelo de ser humano, né? Primeiro, qual foi o primeiro modelo? Deus como o cabeça, né? Deus como o criador de todas as coisas, que está aqui, né, no contexto, aqui nesse contexto bíblico, né? O Deus como o criador de todas as coisas, como cabeça, né, de toda a criação, aquele que criou todas as coisas. Depois disso, Deus colocou o homem como cabeça, né, das coisas que Deus tinha criado. Agora Deus coloca o homem como cabeça para cuidar ali das coisas que Deus tinha criado. Então Deus coloca agora o homem como responsável. Então o homem, Deus criador, e o homem criação. O homem sendo criação, Deus coloca agora o homem para cuidar de todas as coisas que Deus tinha criado. Então esse é o modelo. Deus como
o princípio, né, da criação de todas as coisas, depois o homem, depois disso vem a família, né, que a família é a base familiar. Essa base familiar, ela está homem, mulher, né, que dá o casal, e desse casal agora filhos. Então essa é a base familiar, essa é a base bíblica da família, né? Homem, mulher que dá o casal e mais os filhos se torna agora uma família. Ambos deixarão a casa dos pais e juntos ali viverão em comunhão e serão fecundos, né? Foi o que Deus disse, né? Para que o homem fosse fecundo, para que multiplicasse a sua genealogia, a sua geração, desse frutos, fosse frutífero. Então essa era a ordenança, o primeiro imperativo de Deus para o ser humano. Olha, cresçai, multiplicai, enchei a terra, seja fecundo. Aí depois dessa base familiar, vem-se agora a sociedade, porque não tem sociedade antes da família. Não existe sociedade primeiro que família. A família que faz a sociedade. Então a família, né, homem, mulher e filhos, ela se torna agora a base da sociedade. Então a sociedade só existe sociedade com base na família. Então a sociedade, que é a família mais os parentes, né, e os amigos. E agora nós temos aqui, depois da sociedade, aí que vence o governo, né? Que o governo é nada mais do que as leis, né? Que é alguém que está ali para organizar, né? Quando Moisés assume ali a autoridade, que Deus chama Moisés para liderar o povo de Israel, Deus coloca Moisés como líder, como o governo de Israel. Então Moisés, ele começa a governar, mas já existia uma família, já existia uma sociedade, ainda que fosse mínima, mas era a sociedade de Israel, era um povo. Moisés começa a governar o povo com as suas leis e os tributos que eram pagos ali, né, para aquele governo, para sustentar ou para dar crescimento à nação de Israel, para se tornar uma nação. Depois do governo, abaixo do governo, assim como acima de toda a sociedade, acima do homem, acima de todas as coisas, está Deus. Então Deus está na parte de cima e Deus também está na base de todas as coisas. Então, se nós não colocarmos Deus como princípio de tudo e o fim de tudo, nós temos uma sociedade corrompida. Aí nós colocamos, Deus como a base para a sociedade. Então Deus, ele é a base, assim como ele é a parte, né, da criação de todas as coisas, aquele que está reinando sobre nós, eles também é a base da sociedade que está baseada em Deus aqui. E como princípio, né, da criação da família. Então foi Deus que criou a família. Então esse é o organograma da família tradicional, da família bíblica, da família que está nas Escrituras. É essa família que nós devemos preservar. Não é essa família que a política, o governo ou essas instituições ou essa sociedade corrompida, eles estão querendo tornar, que é uma minoria sim, mas é uma minoria que está tentando calar uma maioria, né? Aqui nós temos aqui essa base, né? Esse é o organograma aqui da família que foi mudada, né? Que nós como igreja mantemos aqui. A nossa base, essa família basilar, essa família escriturária, essa família bíblica. Porém, a sociedade, ela inverteu, que colocou agora o governo, né? Então o governo é o cabeça, né? Sendo que ele tomou o lugar de Deus, o governo é o cabeça, né? Com as suas autoridades, o seu poder. Aí vem governo, sociedade. A sociedade hoje ela tem mais voz ativa do que até mesmo a família.
Então, aí por que a família não é a sociedade? Sim, porém, nós estamos vendo uma sociedade corrompida, uma sociedade que não se importa com família, não se dá importância à família, não se dá importância à natalidade, à nacionalidade, o nascimento, ao crescimento, à frutificação. É uma família corrompida. Então, olha só, a família com os seus costumes e com a sua ideologia, né? Aí essa sociedade corrompida, vem agora o homem, né? Dessa sociedade sai o homem. Por quê? Porque o homem, ele agora é o centro, né? Ele é o centro, é ele que é o centro de todas as coisas. O homem é o centro de todas as coisas, né? Sendo que a Bíblia nos coloca Cristo como centro, né? Deus como centro e Cristo como centro de todas as coisas, porém, essa sociedade corrompida coloca agora o homem como centro. Autossuficiência, o homem se coloca como autossuficiente, como independente de todas essas coisas e coloca ele como um gênero, né? Um gênero que não quer assumir aí a sua masculinidade ou a mulher assumir a sua feminilidade. Ele tanto faz ele ser homem ou ele ser mulher ou ela ser mulher, não importa. O que importa é que ela está no centro, ela está no controle de todas as coisas. Aí para baixo vem a família, né? Que a família agora vamos dizer assim, é só algumas famílias tradicionais ainda que tentam manter, né, esse parâmetro familiar, né, na visão aqui social e na visão humanista, a família é uma instituição falida ou, né, extinta, né, que eles querem colocar, e desmoralizada. Então, a família perdeu, né? Perdeu essa beleza, coloca como uma família desmoralizada e como uma família extinta ou em extinção. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Aí depois da família vem o mais que o homem tanto busca, né, que é o dinheiro, que é hoje a religião, né? A maior religião do mundo hoje é o dinheiro, né? E a sua prioridade. Então o dinheiro hoje é a prioridade do mundo e é a religião do mundo. Olha só que coisa, hein? Sendo que somente a Deus adorará, mas o homem está colocando o dinheiro como um centro de adoração. E depois vem o Deus aqui com letra minúscula, né? Que na sociedade hoje, né, a sociedade moderna hoje, Deus é uma ilusão, né? Para muitos hoje Deus é uma ilusão, né? E o próprio homem, né? Assim já dizia Platão, né? Assim já dizia a filosofia antiga, que Deus, né, era o próprio homem, que nós somos o que criamos, nós somos aquilo que criamos, e se nós criamos Deus, então nós somos o próprio Deus. Então, esse é o modelo de família que o mundo está buscando. Então, essa é a primeira parte, né? Essa é a primeira parte aqui que eu gostaria, né, de ter dito, em primeiro lugar, para nós entendermos aqui a base da família tradicional e a base da família contemporânea. Então, essa parte aqui já está encerrada a respeito da família, né? Mas nós vamos entrar agora em outros pontos aqui interessantes que a lição ela nos ensina aqui, né? Olha só, a introdução vai dizer assim: o casamento no plano divino pressupõe o nascimento de filhos. Nele estão inserido a criação dos filhos, o sustento deles e todo o cuidado indispensável para o desenvolvimento humano. Por conseguinte, dentre outros deveres do casal, o planejamento familiar é importantíssimo. Então, olha só que coisa interessante, né? Em contrapartida ao controle de natalidade, né? Ou controle de quantos filhos uma família vai ter, existe o planejamento familiar. Então, há uma diferença entre controle de natalidade e planejamento familiar. Qual é essa diferença? Uma coisa
né? O planejamento familiar é uma proposta, né? É uma proposta que é proposto aí para a família, né? Propõe, dá instrução a ela para que ela venha, né? Para que ela venha ter os seus filhos com uma forma melhor. Que ela possa ter os seus filhos, criar os seus filhos de uma forma com os seus direitos, com os seus deveres, que ela possa chegar a ter o que ela apresentar, ou o que ela oferecer para essa criança. Então, o planejamento familiar é o ato de instruir a paternidade ou a maternidade responsável. Então, nada mais é do que instruir a família numa paternidade ou maternidade responsável. Então, isso é a questão da planejamento familiar. Então, essa é a questão do planejamento familiar. Porém, a questão aqui do controle de natalidade, ele já dá um sentido diferente. O controle de natalidade, ele já sofre aí a influência aqui do governo. Por quê? Porque hoje, né, hoje nós estamos vivendo um tempo, né, que o governo, né, estamos vivendo um tempo que o governo, ele é o cabeça, né, o cabeça do Estado, ou cabeça do país, ou cabeça até mesmo do mundo. Temos aí uma economia, temos aí um poder que rege toda esse globo. Então, o governo, ele vai agora entrar aí dessa forma e colocar aí um controle para que as famílias não venham ter muitos filhos, e isso não venha prejudicar na economia, prejudicar nos recursos naturais, né, nos recursos aí financeiros. Então essa é a questão, isso que, vamos dizer assim, que tem a visão aqui, essa é a visão aqui do controle de natalidade. Vamos lá, seguindo aqui, o conceito geral de planejamento familiar. Olha só, primeiro aqui, controle de natalidade, era aquilo que nós estávamos falando, mas para ficar claro aqui, não é planejamento familiar, mas procedimentos de políticas demográficas com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento de crianças. Tais medidas são adotadas pelos governos totalitários para refrear o aumento da população de um país. Nesse caso, regular o número de filhos é visto como solução para erradicar os níveis de pobreza, bem como a alternativa para a preservação do meio ambiente. Olha só que coisa interessante. Você vê como o negócio ele como você não consegue entender a colocação desses camaradas ou desses governo totalitário. Por quê? De uma hora, em uma hora, eles colocam isso como uma erradicação, né? Controle de natalidade como a erradicação da fome, erradicação de doenças, né? E até mesmo de recursos naturais e tal, para que aquele país ele possa crescer, ele possa se desenvolver mais. Porém, a contrapartida disso, nós vemos também agora o país mudar o seu conceito e começar a adotar agora um meio de as famílias começar a ter filhos, para que isso não venha se tornar um perigo aí para a sociedade. Por quê? Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o governo japonês. O que aconteceu? O governo japonês ele adotou esse meio aqui de controle de natalidade, né? Por quê? Por causa da população está muito grande, tem muitas pessoas, e eles adotaram essa forma de controle de natalidade. Porém, da mesma visão seguiram alguns países, e um deles
que seguiu essa mesma visão foi a China, né? A China utilizou essa política do filho único, da família ter apenas um filho, para poder erradicar, porque nós sabemos que a população, pela China ser um país pequeno, né, ser um país demograficamente pequeno, então ali a quantidade de pessoas é muito grande. Então, conforme as famílias vão tendo mais filhos, a população vai crescendo. A economia da China, até alguns anos atrás, estava chegando, acho que, se eu não me engano, segunda ou terceira maior economia, porém, eles tinham essa erradicação dessa política, colocaram essa política de controle de natalidade. Porém, passou-se os anos, eles mudaram, né? Eles mudaram em 2015, eles mudaram essa visão. Né, de 2015 para cá eles mudaram essa visão, porque a quantidade de pessoas idosas, né, estava crescendo, assim como no Japão também aconteceu da mesma forma. A quantidade de idosos, né, estava maiores, eles estavam tendo mais gastos. Eles estavam tendo mais gastos com benefícios para os idosos, com remédios, né, e até mesmo com algumas políticas que eles tinham que implantar, porque a população japonesa e chinesa era uma população de idosos. Aí o que eles fizeram? Aí eles mudaram essa lei, quebraram essa lei de único filho, né, erradicaram essa lei e colocaram agora a política da família poder ter 2 filhos. Já em contrapartida, nós vemos a França, né? A França, ela mudou essa questão. Ela colocou agora, ela implantou, como vamos dizer assim, né? Ela incentivou, na verdade, a população francesa para que eles pudessem, né, ter mais filhos. Por quê? Porque os idosos também, né, a quantidade de idosos estava aumentando, e por isso a economia da França, os recursos, muito gasto. Então eles implantaram agora essa medida das famílias ter mais filhos, para poder aí aumentar aí a sua economia, ou dar um gás a mais na sua economia. Então isso daqui são detalhes, né? São detalhes de países, né? Ou são detalhes de países que eles adotam medidas que acabam indo em contrapartida com tudo aquilo que nós acreditamos, né? Nós sabemos que há um limite, né? Deus, ele colocou um limite na população, tanto no homem como na mulher. Logicamente que sabemos que existia, né? E até hoje ainda existe, vamos dizer assim, não tanto aqui, né? Não tanto aqui no centro, mais dentro do centro, mas nós sabemos que essas pessoas que não têm tanto recursos, que não vivem dentro do centro, do centro urbano, né, eles não têm essa forma ou esse meio, né, de conseguir controlar o nascimento. Por quê? Porque você vê que tem muitas famílias que moram no campo, essas famílias que moram mais afastadas, eles têm uma quantidade de filhos, uma quantidade maior de filhos. Então acaba não tendo esse planejamento familiar, eles acabam tendo muito mais filhos do que até mesmo aqueles que moram nos centros urbanos aí, que tomam mais, né, tem mais a sua forma aí de conseguir não erradicar os seus filhos, ou não de exterminar os seus filhos, mas de conseguir controlar a quantidade de filho que deve ter. Aí cabe uma pergunta: será que você utilizar métodos tanto para proteger, né, de doenças, como para você não ter uma quantidade exorbitante de filhos, será que isso é um pecado? Né? A Bíblia ela não vai aconselhar a quantidade de filho que o casal deve ter, mas a Bíblia ela não é contra. Né? Ela não é contra, porque Deus ele deixa bem claro que o homem tivesse filhos, ou que ele fosse fecundo, mas Deus ele não deixa claro a quantidade de filhos, né? A quantidade de filhos, ou se era para ter um filho, ou se era para ter mais de um filho.
Então você vai ver que isso não é um parâmetro bíblico. A Bíblia ela não dá um parâmetro da quantidade de filhos que uma família deve ter. Eu estou aqui na minha mão, o organograma da família da patriarcal dos tempos bíblicos. Aqui você vai ver, né, eu fiz aqui numa folha sulfite aqui, então aqui dá para você ter mais ou menos uma noção, né, só para você dar uma olhada, para mim poder explicar aqui a questão. Então você vai ver, tem um organograma, né, a respeito aqui da família patriarcal, dessa família dos tempos do Antigo Testamento. Aí eu vou falar aqui rapidamente o que acontece aqui nessa questão da família patriarcal. Você vai ver que primeiro, né, não começando de Adão, né, nem de Adão, nem nos demais, né, antes do dilúvio, nós passamos aqui a começar a contar depois do dilúvio, né, porque Adão ele teve 2 filhos, né, Abel e Caim, depois morreu, né, Abel morreu, aí depois ficou Caim, depois nós sabemos que Adão ele teve mais alguns filhos. Então a gente não tem mais ou menos uma quantidade de filhos, né, que o patriarca, que Abraão teve, que Adão teve. Porém, os demais você vai ver que eles vão tendo alguns filhos. Porém, começando a contar do patriarca Abraão, você vai ver que Abraão, ele casa com Sara e com Agar. Ele tem 2 mulheres. Isso era um costume, né, da época, né? Isso era um costume da época. Abraão, ele casa com Sara e com Agar. Só que você vai ver que desse casamento nasce, de Sara, da sua esposa, nasce Isaac, e de Agar nasce Ismael. Então olha só, 2 filhos, né? Sabemos que Sara era estéril, porém a Ismael nasce primeiro, mas com Isaac era a promessa, né? Deus abre a madre de Sara aqui para que ela pudesse ter um filho aqui prometido por Deus. Então você vai ver que não era um padrão, né? Não era um padrão de quantidades exorbitantes de filhos. Porém, de Isaac, né, e Ismael, você vai ver que Ismael sai um pouquinho fora aqui da linhagem, né? Ele dá um pulo fora da linhagem, ele vai para a linhagem dos ismaelitas, né? Que nós não estamos contando aqui a linhagem de Ismael. Porém, de Isaac, você vai ver que Isaac casa com Rebeca, né? E desse casamento, Isaac ele já teve apenas uma esposa, né? Isaac ele teve apenas uma esposa, que foi Rebeca. Rebeca, ela teve 2 filhos, porém uma gravidez, né, uma gravidez só, ela também era estéril. Olha só, Sara era estéril, Rebeca era estéril, mas Deus abriu, né, a madre aqui de Rebeca, e ela teve Jacó e Esaú em uma única gravidez. Então você vai ver que também não era um padrão, né, não era um padrão familiar, um padrão de muitos filhos. Ela só teve uma gravidez e teve 2 filhos. Desses 2 filhos, você vai ver que aí já começa a se abrir agora o padrão, esse padrão de uma quantidade maior de filhos. Já de Esaú, né, que era o filho amado pelo próprio Isaac aqui, né, que era caçador. Ele tem agora 3 esposas. Ele vai para a banda ali dos seus parentes, ou do parente da mãe dele, pega 3 esposas, casa com 3 esposas. Ele tem com Ada, ele tem Elifas, né, que era um filho. Então com uma ele tem um filho, que era com Ada. Com a Olibama ele já tem 3 filhos, que era Jeus, Jalão e Coré. Já com Bezemá, ele teve apenas um filho, que era Reuel. Então você vai ver que não era um padrão, né? Não seguia um padrão de quantidade de filhos. Porém, Esaú teve 5 filhos. Com essas 3 mulheres, ele teve 5 filhos. Porém, já no caso aqui de Jacó, você vai ver que Jacó ele já teve 2 esposas, né? Isso foi algo que aconteceu no meio do seu casamento ali, né, com o pai, né, de uma delas, com o pai de Raquel, no caso, né, que era apenas para ele casar com Raquel, mas porém o pai primeiro enganou ele, né, deu Leia, né, nos primeiros 7 anos ali que ele trabalha. Depois dos outros 7 anos ele deu Raquel. Aí nessa, Raquel ela tem agora a sua serva, que era Bila, né, que foi junto com elas, e Lia também tem Zípora, que era a sua serva. Então as duas levaram as 2 servas. Aí o que acontece?
essas duas esposas, elas dão as suas duas servas para ter filho com Jacó. Então olha só, aí já começa-se a quantidade maior de filhos. Jacó já tem uma quantidade de filhos com a Raquel. Raquel também seguiu o mesmo paradigma aqui, né? O mesmo padrão aqui de Sara e Rebeca, e a própria Raquel, que também era estéril, né? Ela não podia ter filho, porém Deus abre a madre dela e dá 2 filhos, que era José e Benjamim. Já Bila, que era serva, né, no caso aqui de Rebeca, ela teve 2 filhos com Jacó, que foi Dan e Naphtali. Já a segunda esposa de Jacó, que foi Lia, ou Leia, ela teve Rubem, Simeão, Levi. Então olha só, ela teve 5 filhos homens e 1 filha mulher. Então ela teve 6 filhos. Já a Zilpa, né, que era serva de Lia, ela teve Gade e Aser. Então no total de filhos que Jacó teve, foram-se 12 filhos, né? Então você vai ver aqui que não é um parâmetro, ou não é um padrão. As escrituras, elas não trazem um padrão de quantidade de filhos que poderiam ter, sendo que algumas famílias, que no caso da família de Davi, o próprio Davi mesmo, ele teve uma quantidade de filhos. Ele teve uma quantidade de filhos em Judá e teve uma quantidade de filhos em todo Israel. Quando ele se tornou rei de todo Israel, ele tem uma outra quantidade de filhos. Então, já no caso de Davi, ele já teve bastante filhos. O caso da mãe de Sansão, né, da esposa de Manoá, ela só teve apenas Sansão. Então você vai ver que não era um padrão, porque também ela era estéril. Então você vai ver que não era um padrão a quantidade de filhos. Porém, né, a família, né, ela tinha esse planejamento, embora era o tempo, né, o tempo antigo, era aquele tempo mais que não tinha assim tanto recurso, a ciência não era tão avançada assim, eles não tinham essa mesma forma de recurso que hoje nós temos, mas eles tinham a forma aí de se proteger e conseguir aí manter a sua família como uma forma bíblica aí que Deus escolhia. Continuando aqui, para nós irmos aqui já para o nosso encerramento, antes de eu falar aqui, só gostaria de apresentar aqui 2 livros importantes, né, para que nós possamos ler e compreender aqui. A criança aprende o que vivencia. É um livro muito bom, Dorothy Lewis e Richard Hughes, Raquel Hughes. Então são 2 escritores, né, 2 escritoras que falam sobre a criança aprende o que vivencia. É um livro muito bom, né? Ele vai falar aqui a respeito de uns assuntos. A criança aprende o que vivencia. A criança, ela aprende aquilo que ela ouve. As crianças convivem com a pena, aprendem a ter pena de si mesmo. As crianças convivem com a pena, aprendem a ter pena de si mesma. Então é um assunto bem interessante que vai falar sobre a forma, né, que a família deve educar. Lógico que não tem também um padrão para você educar o seu filho, mas porém, se você tiver uma ajuda e quiser ler, é muito bom. E tem um outro aqui também, eu gostaria de apresentar, Conselho para a Família, John Cobbett. É muito bom também. Ele vai falar dos fundamentos da família, as mudanças da adolescência, namoro, noivado, a vida de solteiro, matrimônios, vários assuntos aqui muito bom para nós estarmos aprendendo a respeito. E tem um outro também grande, né, bem grandão aqui, que eu gostaria de apresentar também, que é esse aqui, que fala o novo manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos. Esse aqui é da CPAD, Ralph Kauer. Então é muito bom também, que ele fala aqui dos costumes, né, dos costumes do povo judeu, e um deles, que está aqui na minha mão, a refeição formal. Olha só, a refeição em família. Então eles tinham toda essa regra, toda essa forma de
se apresentar da família, se apresentar na mesa, da família estar ali juntos. Então, olha só que coisa interessante. Quando eles iam, né, tá uma página aqui que dá para você ver bem aqui, né? Acho que dá para você ver. Quando eles iam, né, para suas refeições, a refeição judaica, né, eles tinham até a forma de se pôr, de se colocar na mesa onde o patriarca da família ele sentava na cabeceira, né, aí ele se dividia ali com a mãe, né, os filhos mais velhos, e iam se dividindo ali de uma forma organizada em família. Então você vê que, né, os antigos eles tinha formas aí maravilhosas de se apresentar aqui. Então vamos lá, rapidamente, para nós encerrarmos aqui. Planejamento familiar, diferente do controle de natalidade, que consiste em evitar o nascimento dos filhos por meio do controle estatal. A proposta do planejamento familiar é a de instruir a paternidade, maternidade responsável. Trata-se de uma decisão voluntária e sensata por parte dos pais quanto ao número de filhos que possam ter com dignidade. Então, é uma questão de responsabilidade dos pais. Então, a quantidade de filhos que querem ter, que a família quer ter, que a família deseja ter, isso está na responsabilidade dos pais e não do governo. Então, o governo ele não deve interferir aí na questão da família. Se a família quer ter 2, 3 filhos, então isso cabe os pais decidir. Se os pais não querem ter filho, então isso cabe à família decidir junto. Claro, a família cristã ela vai se respaldar nas escrituras, né? Sabendo que o filho, como diz aqui, né? Salmo 127, verso 3, que os filhos eles são herança do Senhor. Então, se é herança, toda a família ela vai querer ter essa herança aqui. No planejamento familiar, fatores diversos são analisados. Olha só, no planejamento familiar, fatores diversos são analisados. Vamos lá, rapidinho aqui. Tais como a saúde dos pais, as condições da família, renda, moradia, alimentação, o espaçamento de tempo entre uma e outra gestação. Então, dentro do planejamento familiar está esses fatores, né, que você deve estudar, que você deve colocar aí no papel, você deve organizar, fazer aí um estudo para você ter a certeza se é isso mesmo, se é dessa forma que você quer esperar mais um tempo. Então tá válido, é válido você fazer esse estudo. Olha, agora não dá, né? Sentar junto com a esposa, aquele consentimento mútuo, conversar, olha, esposa, olha, agora não dá, vamos esperar mais um pouquinho, olha, a situação não está muito boa, olha, nós temos muitas dívidas, olha, nós temos algo em prioridade que nós precisamos acertar, então agora dá para nós esperarmos mais um pouquinho para nós termos o primeiro filho. Então isso é questão de planejamento familiar, isso não é pecado, isso faz parte aqui, as escrituras elas nos ensinam isso. Dentro da questão do planejamento familiar, é uma questão que você tem que fazer esse planejamento. Porém, no nosso caso, né, no meu caso e da minha esposa, o que aconteceu? Nós começamos a namorar, noivamos, porém, aconteceu de nós termos o primeiro filho antes do casamento. Mas, graças a Deus, Deus ele nos deu graça. Tivemos os três filhos, todos os três foram sem planejamentos, porém, nós conseguimos, com ajuda, passando sim muitas dificuldades, até mesmo doença, de a menina ter nascido prematura, o menino também ter nascido prematuro. Então foi algum susto que nós tivemos, né, de dificuldades financeiras mesmo, desemprego. Então nós passamos por essas dificuldades por não ter planejado ter esses filhos do momento certo, no momento correto. Então, o conselho que a gente, nessa experiência, a gente pode dar. Aqueles que vão se casar, até mesmo para os nossos filhos mesmo, hoje nós ensinamos dessa forma, olha, você vai casar, procura fazer um planejamento. Primeiro, hoje,
lógico, nós não estamos aqui com uma sociedade contemporânea que visa somente o dinheiro, mas hoje há uma necessidade de você buscar o melhor, né? O emprego, né? Você buscar um emprego, você buscar um estudo, você buscar a pessoa correta que vai viver ao seu lado. Então isso faz parte dos planejamentos. Depois você casar, né? Se você for fazer uma faculdade, faça uma faculdade, ou o que seja. Mas quando você for casar, você tenha tudo aí organizado e tudo acertado para que você não venha passar por dificuldades, por problemas e venha acabar perecendo pelo caminho. Então sempre é bom planejar, sempre é bom fazer o planejamento antes do casamento, antes de ter filhos. Hoje virou moda, né? Hoje virou moda as pessoas casa, descasa, hoje virou moda ter filho, hoje virou moda pais solteiros, mães solteiras, mas o cristão ele precisa entender que a sua família está baseada nas Escrituras. Então, esse é o conselho, né? Esse é o conselho que eu e minha esposa damos, né? Ou aconselhamos as pessoas que vai começar aí a sua vida familiar. Então, vamos lá. Para nós encerrarmos aqui, eu gostaria de falar antes, há alguns métodos de controle de natalidade, há alguns métodos né, que se pode planejar logicamente. Gente, não estou aqui dando conselho para ninguém praticar o sexo, e isso é um fato, tá? A melhor forma de você planejar é não fazer sexo antes do casamento. Esse é o primeiro ponto. Mas depois do casamento, para você planejar bem, se você quer ter filho no tempo certo, se está difícil as coisas, se não está conseguindo manter aquela família e quer algo melhor para ter mais filho, um filho mais para frente, os métodos são esses: métodos de controle de natalidade, conceptivos, esterilização, métodos de barreira, tá? Então isso não são coisas que são pecados. Não é pecado você fazer uma vasectomia, né? Se você já teve alguns filhos, você fazer uma vasectomia, você usar um anticoncepcional, você colocar uma camisinha, né? O casal, né, que são casados, você colocar um DIU, você colocar um diafragma. Então isso não é pecado. Isso não é pecado. Você não está assassinando, você não está abortando um filho, você está apenas fazendo um controle aí de quantos filhos, né, você quer ter, ou você está fazendo um planejamento de quantos filhos você quer ter. Então, quais são esses métodos aqui? Camisinha, o DIU, o anticoncepcional, né, diafragma. Então, todos esses métodos aqui são formas que você pode utilizar para que não venha a mulher não venha engravidar, ou se a pessoa não quer naquele momento ter o filho. Porém, a esterilização ela é aconselhável se você já tem filhos, se você tem algum problema, que nem no caso da minha esposa, ela tinha problema de pressão, tinha vários problemas de saúde, então ela teve que fazer aí, a gente acertou e para ela fez aí a cirurgia, e hoje ela não pode engravidar mais. Lógico que é reversível, 30% das mulheres que fazem essa cirurgia é reversível, então ela pode até fazer a reversão disso se a gente mais por futuro quiser ter mais filhos. Porém, eu acredito que Deus foi isso que Deus quis para nós termos 3 filhos, e foi isso que Deus nos deu na nossa mão. Então, tudo isso, né, tudo isso para que nós venhamos entender a respeito do conceito, tá, do conceito familiar, né, do conceito de planejar, no conceito aí de você ter uma família feliz e abençoada por Deus. Não segue o mesmo curso do mundo, tá? Não segue o curso que o mundo está seguindo, porque senão você vai perder a sua família. Mas vamos lá, conclusão. O homem não peca pela simples limitação ou espaçamento do nascimento de seus filhos. Ele comete pecado quando suas motivações são presunçosas e utilitaristas. O cristão que consulta ao Senhor e aceita a vontade divina na limitação do número de seus filhos é abençoado em toda a esfera da sua vida.
Então, desde já, eu venho agradecer, pedir que você continue, né, conosco, né, nesse canal, deixando o seu comentário, deixando o seu like, nos ajudando aí a divulgar essa aula maravilhosa para a honra e a glória do Senhor. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, deixe o seu comentário, deixe o seu like, aperte lá no sininho e fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém?